Nosso tema, o procedimento dos filhos da luz, ou seja, como se comportam, como é que agem, né? Como vivem, o que comem, onde moram, né? Os filhos da luz, quem são, como eles agem. Os textos que vocês leram aí, tanto de Efésios quanto de Tessalonicenses, está dizendo para nós que, primeiro, nós fomos chamados das trevas para a luz, né? Quando a gente aceita, né, ou recebe Jesus, essa linguagem que a gente usa, eu recebi Jesus, aceitei Jesus, é uma mudança total de vida. Não é uma troca de religião, não é uma mudança de alguns hábitos, mas é uma conversão total. E Paulo vai dizer muitas vezes isso, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Ele dá alguns exemplos, né? Ele diz, vocês faziam isso que era errado, vocês não vão fazer mais isso. Então, ser filho da luz é andar de forma diferente das trevas. O grande problema é que, às vezes, como eu falei até na aula passada, às vezes nós recebemos Jesus, nós amamos estar na igreja, nós amamos ser igreja, mas a gente continua ainda com procedimentos que não convêm. A gente está na igreja, e eu falei semana passada, é possível estar na igreja e andar em trevas. É possível você dizer, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus, e você ainda não se converteu. Esse é um fato que algumas pessoas demoram a entender, e quanto mais elas demoram a entender, pior as coisas ficam. Quando você entende que você precisa se converter de fato e mudar de vida, o que acontece? Você já tem esse entendimento e agora você vai lutar para, de fato, efetivar a sua conversão. A última lição do nosso discipulado, a última parte do nosso discipulado fala exatamente sobre isso. A última aula fala sobre isso. Quem terminou o discipulado recente vai lembrar disso. A gente fala o seguinte, que a santificação ela é um processo. Que andar com Deus e se purificar das coisas e essa transformação, ela é um processo. Porém, nós precisamos estar dentro dessa caminhada, estar dentro desse processo. A gente precisa valorizar esse processo, porque às vezes a gente aceita Jesus, recebe Jesus, está na igreja, se batiza, vai crescendo até em funções, vira obreiro, líder, mas esquece desse processo. Se esquece de se entregar a esse processo de santificação. A pessoa vai ficando ali, como o pastor sempre diz, né? Eu sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Às vezes a gente fica com esse pensamento e isso vai nos sabotando. O problema todinho é com a gente vai se sabotando. Então, entenda, você foi chamado para andar na luz, você é filho da luz. Você foi chamado para sair de tudo aquilo que o mundo pratica. Tudo aquilo de errado que você fazia antes, agora é uma nova vida. É por isso que a Bíblia diz que é nova vida, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, é uma novidade de vida. Agora, tem alguns pontos que a gente precisa entender, como falamos na aula passada, para a gente não olhar para o outro, né? Não fazer aquele, como dizem por aí, o crente pá, pega aqui e passa para quem está do lado. Não, vamos olhar o que é que está acontecendo na nossa vida, se a gente se encaixa em alguma coisa, se algo está faltando, para a gente buscar isso. Para a gente buscar. Onde é que está faltando algo da minha parte? Onde é que eu preciso melhorar? Então, a gente vai aí, vai tentar trabalhar isso. Eu falei aqui na aula passada e repito. O que fazia de Davi, o homem segundo o coração de Deus, era a capacidade de reconhecer as suas mazelas, os seus pecados, a sua condição. O que fazia dele o cara amado por Deus não era a perfeição, pelo contrário, era um cara como qualquer um de nós, sujeito a fraquezas, sujeito a pecados, mas o que fazia Davi uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus, era a capacidade que ele tinha de olhar para si e dizer, eu errei, eu estou errado, eu pequei, eu preciso mudar. Eu acho que esse é um ponto que, se tem algo que a gente precisa imitar Davi, é aí. Ele diz, Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso que o Senhor olhe, né? Quando ele diz assim, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Ou seja, a capacidade de ver, tem alguma coisa errada em mim? Porque se tem uma coisa que é chato, é quando você não tem essa capacidade. Às vezes eu trato algumas situações, eu digo, meu Deus, a pessoa não entendeu nada que eu falei. Não está percebendo que eu estou tratando.
sobre isso. Aí, não é comigo, né? É com o outro. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de dizer, é comigo. Eu preciso melhorar. E não achar que eu estou certo, né? Eu fiz isso, mas eu estou certo. A gente precisa ter essa capacidade de dizer, não, eu errei, eu preciso de mudança. Humildade é o contrário de arrogância e soberba. Ser humilde é reconhecer seus erros e acertos, seus defeitos e qualidades. Ser humilde é reconhecer suas limitações. Ser humilde é pedir perdão mesmo quando o outro cometeu um erro maior que o seu. Ser humilde é ouvir a repreensão dos sábios e mudar de conduta. Essa palavra humildade, ela deriva de uma palavrinha cujo significado é pó, terra. Ser humilde é reconhecer essa essência de pó, de terra, de barro. Ou seja, eu reconheço a minha insignificância diante de Deus, a minha limitação, a minha fragilidade. Eu reconheço que por ter essa estrutura de pó, por ter essa estrutura frágil, eu estou sujeito a errar, eu estou sujeito a cair, eu estou sujeito a, como Paulo diz, fazer o que eu não queria fazer, falar o que eu não queria falar. É a nossa estrutura, é essa estrutura humana que nos faz estarmos vulneráveis a essas situações de fraqueza. Então, sobretudo, ser humilde não é como muitos acham e falam e pensam. Ah, fulano é humilde porque é pobre, fulano é humilde porque mora no lugar pobre ou porque tem uma condição mais simples. Não, a humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é algo de dentro, não tem a ver com bolso, não tem a ver com o sobrenome da família, não tem a ver com condição social. Humildade é algo de dentro. A gente sempre enfatiza isso porque algumas pessoas ainda dizem fulano que é muito humilde, usando a humildade para descrever alguém simples, pobre, né, ou de condição mais inferior financeiramente, monetariamente. Isso tem nada a ver. É possível ser pobre e soberbo e é possível ser rico e humilde, porque são características que não têm a ver com bolso. Eu já conheci, e eu falo isso não só porque está escrito, não só porque é o significado, eu falo isso de experiência. Eu já conheci muito pobre e soberbo. E já conheci também muita gente abastada, muita gente rica e humilde. Se eu já conheci, isso aí é algo que, se não tivesse escrito, se eu não soubesse o significado, eu ia saber de forma empírica, da experiência. Eu vi, eu já convivi com gente assim. Quem aqui nunca teve aquele amigo, aquele colega, aquele parente que não tem nada financeiramente, mas o nariz está lá em cima? Não pisa no chão. Né? Como a gente dizia na minha época, dizia, fulano não tem um tamborete em casa para sentar, mas não fala com ninguém, passa pelos outros e vira a cara, se acha melhor. Eu na minha adolescência, eu convivi com alguns colegas de escola e pessoas que andavam assim, você olhava pela roupa, pelo jeito, você dizia, essa pessoa deve morar num palácio, porque anda todo, sabe, soberbo, todo arrogante, a roupa tem que ser de marca. E aí, quando você conhecia a real situação, você ficava chocado. Chocado, não tinha nada em casa. Às vezes faltava comida, mas como tem essas coisas? Porque comprava no nome de outras pessoas para poder ostentar. Isso é uma coisa que existia na minha época de uma forma e existe hoje de outro jeito. É possível a pessoa não ter nada e ser arrogante, ser soberbo. Eu sempre gosto de contar uma experiência que nós tivemos bem no início da igreja. Vamos dizer assim, foi nos 3 primeiros anos da igreja, ou seja, mais de 20 anos. Tinha uma pessoa que na hora da comunhão, porque a comunhão faz parte do primeiro culto da nossa igreja. A pessoa na hora da comunhão, ela terminava e ia lavar as mãos. O que me chamava a atenção não era a higiene. Porque se a pessoa fizer isso por higiene, o que me chamava a atenção é que eu via no olho dela que ela estava com nojo. Nojo das pessoas. A igreja, quando começou, hoje é engraçado, a gente brinca, muita gente não entende porque o pastor brinca com isso, porque nós sabemos de onde nós viemos. A igreja, quando começou, a minha mãe morava na mesma casa que mora hoje, eu tinha a mesma condição que eu tenho hoje, eu ganhava até mais do que eu ganho hoje, quando a igreja começou, mas nós começamos com uma igreja de pessoas desempregadas,
Pessoas que não tinham nada e que a gente era que ajudava. A igreja começou assim. Então, hoje, quando as pessoas dizem, a igreja dos ricos, a gente sabe o que isso significa. Significa que o trabalho foi muito bem feito. Significa que Deus abençoou. Significa que nós plantamos e hoje estamos colhendo. Onde? Na vida dos irmãos. Nós estamos vendo as pessoas prosperarem através do nosso ministério. Então, isso tem um significado para nós que para as outras pessoas soa como algo arrogante, soberbo. Não, nós sabemos o que isso significa. Então, naquela época, era gente muito simples. Era gente muito simples. Era gente do sítio, era gente da periferia. Não que hoje a gente não tenha, mas entenda, no início era só o que tinha. A única família que destoava era a nossa. O resto era todo mundo periferia. Por quê? Porque a gente começa assim, nós não fomos plantar em cima de alicerce de ninguém. Nós fomos atrás dos perdidos. O evangelho é pregado aos perdidos, aos pobres, como é até hoje. Até hoje as pessoas chegam aqui na igreja quebradas e Deus vai abençoando. Elas chegam quebradas financeiramente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, mas chegam quebradas. Só que a diferença é que hoje ninguém vai encontrar uma igreja com a maioria de pessoas pobres, desempregadas. Não, porque essas pessoas hoje estão colhendo já. É o tempo da colheita. Então, os que vão chegando, nem faz diferença na quantidade, no todo, porque o todo está sendo abençoado, já está há mais tempo, já está prosperando, entende? Então, essa é a diferença. Não é que a igreja não mudou o foco. A questão é que hoje a igreja prospera. Hoje nós estamos num tempo de colher o que plantamos lá atrás. E as pessoas vão chegando e elas vão fazendo a mesma coisa, mudando de vida. Né? É restauração do casamento, é a cura da alma, é a cura física, é a porta do emprego que se abre, é o trabalho que vai acontecendo. Então, assim, continua a mesma coisa. Só que antes, imagine, a igreja inteira era nessa situação. Então, eu via que a pessoa, inclusive, aí você dizia, essa pessoa como era? Miserável, que não tinha como comprar um picolé. Não tinha como comprar um picolé, mas tinha nojo das pessoas. Nojo das pessoas. Não queria se relacionar com pessoas pobres. Eu digo que eu conversei, discipulei. Não queria relacionamento, por exemplo, jamais ia morar com um rapaz pobre. Queria um cara rico. Um amigo pobre. Tanto que depois não ficou muito tempo na igreja e a gente via a pessoa procurando relacionamentos lá no topo. Mas em casa aquela história, não tinha um tamborete para sentar. Não coloque humildade no bolso, com relação a bolso. Humildade é algo da alma. É algo do caráter. Você pode chegar no topo, ser a pessoa mais maravilhosa, mais rica da cidade e continuar sendo uma pessoa humilde, acessível. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Humildade é o contrário de arrogância e de soberba. Isso é bem óbvio, né? Uma pessoa arrogante, soberba, jamais pode ser humilde, porque são coisas antagônicas. Ser humilde é reconhecer os erros e acertos, defeitos e qualidades. Por que eu coloquei os dois lados da questão? Porque não trata-se de autocomiseração. Porque tem gente que só enxerga também, né, os pontos negativos. Às vezes até você mesmo pode dizer, não, porque eu não tenho qualidade, eu só tenho defeito. Eu sou uma pessoa, eu não presto, eu não sirvo para nada. Quantas pessoas dizem isso sem sabedoria? E não, humildade não é isso. Isso é você se desprezar. Você não pode se desprezar, dizer que você é ruim, não presta, não serve para nada. Não. A humildade é você reconhecer. Você tem uma visão ampla de quem você é. Então você sabe, olha, eu sou muito bom nessa área. Isso aqui é uma fortaleza na minha vida. Agora, eu tenho esse lado aqui, que é uma fraqueza. Eu tenho esse defeito. Olha, eu tenho essa qualidade aqui, mas eu tenho esse defeito. É também, como diz aí o texto, é você perceber que você acerta muito. Você acerta muito. Olha, eu fiz muitas coisas certas e desde que aceitei Jesus, faço muitas coisas certas. Eu mais acerto do que erro, show. Mas é também você reconhecer que você também erra. Porque, às vezes, a gente nota isso nas crianças, isso é uma característica normal da criança.
A criança ela tem muita dificuldade de dizer, fui eu. Quem lida com criança, quem tem criança na família, sabe disso. Ela tem uma dificuldade enorme de dizer assim, fui eu. Quem derrubou isso aqui fui eu. Isso é uma coisa da criança. O adolescente também. Até chegar na maioridade, o ser humano tem. Você vê que dói. Parece que está doendo na criança, no adolescente. Parece que está doendo dizer, fui eu. Agora, o problema é quando isso chega na nossa idade adulta, na maioridade. Eu, às vezes, estou tratando pessoas, e isso ao longo de todo o tempo de ministério, e é impressionante como algumas, não são todas, mas algumas pessoas eu sinto que reconhecer o erro parece que é uma flecha dentro da pessoa. Aí você diz, não, pastor, porque dói. Não, o que me impressiona é que aquilo é pesado porque a pessoa não quer reconhecer. Porque, gente, errar, reconhecer que errou, não é confortável, mas para algumas pessoas é a soberba, é onde eu quero chegar, é a soberba de se achar tão certo aquela história. Ah, mas eu cometi esse erro, mas esse erro é pequeno perto dos meus acertos. Sim, mas entenda que você errou nisso aqui. Aí a pessoa fica... a pulso, é uma aceitação a pulso. E é isso que é perigoso. A gente precisa ter essa humildade de, eu acerto muito, joia, claro. A pessoa, se a gente errasse mais do que acerta, a gente estaria, né, quebrado, destruído. Não, claro que nós acertamos mais, mas, apesar da nossa inteligência, apesar do nosso conhecimento, a gente erra. E quando a gente erra, a gente tem que ser hábil para dizer, eu errei mesmo. Eu errei e eu preciso consertar. Show. Isso é humildade. É reconhecer. Eu errei. Eu errei, ponto. Eu errei mais. Eu errei mais. Não tem esse mais. Eu errei. Ponto. Eu até falei aqui esses dias, né, sobre questão de pedir perdão, liberar perdão. Olha, Marcelino, eu estou aqui para te pedir perdão, mas você também errou comigo. Isso não é um pedido de perdão. Isso é uma justificativa. Você sabe que tem muita coisa errada que a gente faz achando que está abafando. Olha, Mari, eu vim aqui pedir perdão para você, mas é porque você também, né, minha filha? Isso não é pedir de perdão. Ah, mas, como diz aí o texto, ser humilde é pedir perdão mesmo quando o outro cometeu um erro maior que o seu. Ah, mas o erro da Mari foi maior que o meu, então eu tenho que esfregar. Isso não é pedir de perdão. Se ela não reconhecer, você entende? Às vezes a gente vai pedir perdão, mas já vai pedir perdão assim, ó. Eu vim pedir perdão porque eu sou superior. Um dos episódios do Eu, a Patroa e as Crianças, aí tem uma hora que tem a briga, o Michael briga com o cara lá no posto de gasolina. Não sei se vocês assistiram isso. O Michael Caio briga com um cara no posto de gasolina. Aí, por azar, eles terminam indo para um restaurante, e no restaurante, a mesa, que é um restaurante que você junta com outras pessoas, o cara que está dividindo a mesa do restaurante é justamente aquele que brigou no posto com ele. Aí, lá para o meio da situação, aí vai se passando a questão, aí a Jay disse, Michael, para com essa picuinha, peça perdão, resolva essa situação, peça desculpas e deixe para lá, seja superior. Aí ele pega aquela palavra do seja superior. Aí ele só escutou ser superior. Ele disse, é mesmo, Jay, eu sou superior. Eu sou superior. Ele só pega isso aí. Você vê que na hora ele dá um ser superior. Aí ele vai até o cara e diz, fulano, eu quero lhe pedir desculpa. E todo altivo, né? Aí o cara vai dizer assim, tudo bem, muito bem. Eu vou lhe desculpar porque eu sou superior. Aí ele, não, eu sou superior porque eu pedi o perdão. Aí ele, não, mas superior é quem? Aí fica a briga para ver quem é o mais superior. Não serviu de nada, você entende? Às vezes a gente está igual o Michael Caio. Pedrinho, olha, eu vim aqui porque você sabe que eu sou uma pessoa humilde. Meu coração, eu tenho um coração, né? Você sabe como eu sou. Eu sou aquela pessoa, né? Então, eu vim aqui porque apesar de você ser essa porcaria que você é, né? A pessoa só falta dizer isso. Apesar de você ser, eu sou demais. Gente, não, você acabou.
Quando Jesus diz lá do negócio da oferta, para o cara que diz, olha, eu sou, que o fariseu na hora da oração está dizendo que ele dá dízimo, que ele dá oferta, que ele é o cara. Aí Jesus diz, olha, esse cara aí, ele vai receber mais nada de Deus, porque ele mesmo já se elogiou, ele já se acha tanta coisa, ele já recebeu. Ele já recebeu o próprio galardão dele. Ele mesmo se abençoou, ele mesmo. Aí ele diz, agora o cara que chega e diz, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, ele diz, você saiu justificado. Então, do mesmo jeito, nessas relações, poxa, a Sara cometeu um erro maior que o meu em relação a ela. Na nossa questão, ela errou mais, né? Se é que a gente pode medir essa questão de, porque isso também tem uma questão de perspectiva, né? Mas eu estou dizendo aqui, na sua perspectiva, ela está mais errada que eu. Se eu já chego esfregando isso na cara dela, valeu de nada. Então, humildade é você reconhecer. Eu errei. Não tenho mais. Eu errei, Sara, mas você... Não. Eu errei, eu quero pedir perdão. E eu quero liberar perdão para você também. Eu quero que a gente resolva o nosso problema. E aí, isso vai constranger a outra pessoa a também fazer o mesmo. Ser humilde é ouvir a repreensão dos sábios e mudar de conduta. Não é ouvir e ficar com o bico desse tamanho. Não é ouvir e ficar chateado. Não, é ouvir e reconhecer. Não, alguém disse, alguém chegou, alguém sábio, seja o seu pai, sua mãe, um líder, um pastor, alguém que exerce liderança, mas que tem sabedoria, e chega para você e diz, ó, Daniel, é isso, assim, assim. Qual é a humildade? É dizer, eu errei mesmo, e eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. Eufrates e eu, nós temos uma relação muito, muito honesta, a ponto de até hoje, quando ele me diz alguma coisa que desagradou a ele, ou quando eu digo alguma coisa que desagradou, ou vice-versa, né? Ele me desagradou ou eu o desagradei, eu já ouvi, tanto já falei, mas eu já ouvi centenas de vezes, ele chega para mim e diz assim, nunca mais eu vou fazer isso. Você não gostou disso, nunca mais vou fazer. E ele não faz nunca mais. Aí, de repente, pode acontecer de passar um tempo, aí ele fez alguma coisa assim que eu não gostei, eu digo, lembra que você... É verdade, eu não vou fazer mais. Você sabe, uma bobagem, são bobagens do dia a dia, coisas do dia a dia. E a gente tem essa capacidade de chegar um para o outro e dizer, eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque se isso te magoa, eu não vou fazer. Então, assim, não fica, não, isso é bobagem. Uma coisa tão boba, eu sou assim mesmo, você tem que me aceitar. Ô, gente, é tão fácil, eu sempre digo para casais, é tão fácil viver bem, basta ser humilde. Sabe qual é o casal que vive em pé de guerra? Aquele que quer ser superior. Um quer ser melhor que o outro. Todo casal que vive em pé de guerra, que você diz assim, não, tem tudo para dar certo, mas vive em pé de guerra é porque cada um quer ter razão. Ninguém reconhece e diz, não, eu errei nisso, vamos consertar, vamos viver bem. Você entende? Eu posso dizer, o segredo de um casamento abençoado é isso, é você reconhecer seus erros, é você mudar de rumo. Isso é o segredo da vida, de amizade, de relacionamento de trabalho, de tudo. Você dizer, você não gostou disso? Pronto, eu não vou fazer mais. Me perdoe. Às vezes, para a Emily é uma bobagem. Ela diz, meu Deus, a Vitória ficou chateada por uma bobagem. Ok, mas ela se chateou com isso, não vou fazer mais. Porque tem gente que é assim, não gosta agora que eu vou fazer. Não gosta agora que eu vou fazer, aí vai dar atrito. Isso não vai ter como você ter amizade, um bom relacionamento. Não vai ter. Agora, ouve o conselho e muda de conduta. Eu quero pegar isso aí e dar dois lados. Primeira coisa, eu não gostei de algo que você fez. Aí eu chego para você e falo aquilo. Aí você diz assim, olha, ok, me perdoa e tal, eu não vou fazer mais, me perdoa, não sabia que isso magoava. Mas também existem situações onde, às vezes, é um mimimi da pessoa. Então, nós temos que ter esse equilíbrio para, tipo, mesmo quando for um mimimi, uma frescura, uma bobagem, olha, isso é uma bobagem. Ok, fulano, é o seguinte, eu não vou fazer isso aí. Agora, deixa eu te falar um negócio. Isso é uma bobagem. Se você se magoa com esse tipo de coisa, outras pessoas vão te magoar. Ou seja, você precisa tratar. Eu não vou fazer mais, ok? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Tipo,
eu não vou fazer. Agora, deixa eu te dar um toque. As pessoas vão continuar fazendo porque isso é uma bobagem. Porque tem gente que é perebenta. Tem gente que às vezes você não pode... Você sabia que tem gente que não admite que crente sorria. Tem gente que se ofende. Tá um grupo de jovens, aí tá kkkkkkkk, que jovem só sabe rir. Só sabe rir. Aí tá lá. Aí passa, tá vendo, olha? Aí, tá mangando de mim. Nem um professor que eu tinha. É horrível isso. Debochando, tá debochando. Hoje, aí é onde entra esse lado maduro de dizer, peraí, ó, o probleminha tá em você. Porque não tinha nada a ver com você a história. Você está se magoando. Todo mundo aqui tem, todos nós passamos por isso. Você está ali, você está rindo. Aí vem, por isso que eu a Patroa as Crianças é o melhor de todos os seriados. Por isso. Tem um episódio que o Michael Caio perde o diploma, né, de empresário do ano. Ele não ganha o empresário do ano e a família começa... Ele chega em casa, a família está rindo. Aí ele, estão rindo de quê? Ele fica na noia. Aí, não, é que a Ked engoliu uma mosca. Aí ele, tá bom. E era verdade. Aí quando ele sai, eles estão rindo da mosca mesmo. Mas o cara está tão noiado. Ele chega no trabalho, os funcionários estão rindo. Aí ele já abre a porta. Estão rindo de quê? O cara fica noiado. Não, gente, pense como isso é uma coisa real. Às vezes a pessoa está com um problema nela e aí a atitude do Diogo, a atitude do Pedrinho, a atitude da Isadora, a atitude do Daniel, parece que tudo que eles fazem magoa. Aí é a hora de você ser maduro, por isso que eu digo, tem os dois lados, você ser maduro e dizer, vem cá, ó, isso não tem nada a ver com você, a gente não estava rindo de você, a gente não disse para te afetar, agora deixa eu dizer, no que depender da nossa parte, nós não vamos fazer nada para lhe afetar. Agora, você precisa trabalhar isso. Porque o mundo vai lhe ferir. Você também precisa se preparar para essas feridas do mundo. É por isso que eu abro até um parênteses dentro disso. Eu me preocupo muito com essa geração de crianças e adolescentes, né, e de jovens que estão entrando na juventude agora. É uma geração muito sensível. E é aquela história, o mundo bate. Não adianta você proteger, tipo, os pais super protetores. Eu acho que essa experiência de trabalho é sempre maravilhosa. Eu também fui jovem aprendiz. Eu tive essa experiência no banco. Eu entrei garotinha, né? Eu tinha 15, 16 anos. E foi uma coisa maravilhosa, porque eu só convivia com adultos. Eu convivia com pessoas que tinham idade de ser meus pais, meus avós. E isso, por exemplo, naquele momento ali era muito legal. O que é ruim é quando, por exemplo, eu gosto sempre de levar para os dois lados. O que é ruim é quando todo o teu tempo está preenchido só com essas pessoas. Então é por isso que o equilíbrio é maravilhoso. Eu sempre digo aqui na igreja, até na nossa reunião eu falei, gente, jovem se relaciona com jovem. Adolescente se relaciona com adolescente. Criança tem que brincar com criança. Quem é professor de criança sabe disso. Por que é que a gente separa as idades? Porque uma criança de 4 anos, ela não pode brincar com uma criança de 8, de 10. Ela não pode. Porque são outras cabeças. São pensamentos diferentes, cabeças diferentes, entende? Agora, faz muito bem você aprender. Porque aí é a questão, a gente leva para a questão do aprendizado. Eu não vou aprender com adolescente, né? Eu não vou aprender, eu tenho 15 anos, não vou aprender com outra pessoa de 15 anos. Quando eu vou aprender, eu tenho que ouvir quem? Os mais sábios, os mais velhos. Mas sabe que o problema é justamente isso que eu falei, a sensibilidade. É uma sensibilidade, eu me preocupo com isso. Por que é que é tão importante a gente estar aqui aprendendo sobre isso? Para que eu não vou estar no seu ambiente. Mas você vai pegar isso e vai levar para o seu ambiente. Quando você se deparar com alguém assim, você vai reproduzir o que você está aprendendo. E o que acontece? A gente vai reproduzindo e vai multiplicando. A gente vai mudando o nosso ambiente, aquela pessoa que é mudada através daquilo que nós passamos. Elas vão mudando e assim a gente vai melhorando as pessoas e os ambientes. Esse é o ponto.